Amém? Abra sua Bíblia em Josué, no livro de Josué, capítulo 3. A gente vai ler a partir do versículo 1 ao 5. Se você está nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Aqui a gente não canta aquela musiquinha, né? Visitantes, não. Eu não canto ela aqui não. Seja bem-vindo. Amém? Quem achou, desachei. Quem não achou, levanta a mão que eu vou te dizer. Compra um iPad, baixa um aplicativo na Bíblia que você vai achar mais rápido. Josué capítulo 3, versículo 1 a 5. E fala assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada. Fala comigo, de madrugada. E partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão. E passaram ali antes que passassem. E pousaram ali antes que passassem, ou cruzassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e os sacerdotes e levitas que a levam, partireis vós também do vosso lugar. Fala assim comigo: quando tu ouvir um sacerdote com a presença de Deus, pode seguir. Pode seguir, vai fundo. E aí ele fala: haja contudo entre vós e ela, ou seja, a arca, uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto este caminho vocês nunca passaram antes. Fala assim comigo: Deus quer me levar por um caminho que eu nunca passei antes. Mas não se preocupa, Ele é misericordioso. Primeiro Ele leva um sacerdote cheio da presença de Deus para te guiar por um caminho que você nunca passou antes. E disse, versículo 5: Josué também ao seu povo: santificai-vos hoje. Fala assim comigo: hoje, porque amanhã, fala assim comigo, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Fala assim comigo: hoje eu me preparo para o milagre de amanhã. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração e me ajuda desde já, com o teu clamor, com o teu coração, com a tua sede, com a tua fome. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, estamos aqui em tua presença para dizer que o Senhor é bom, o Senhor é lindo, o Senhor é misericordioso, maravilhoso, príncipe da paz, rei eterno, aquele, o ancião de justiça, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o rebento de Jessé, aquele que era, que há e que há de vir. A ti, ó Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós entoamos o nosso coração, liberamos o nosso louvor e conclamamos com nossa alma, dizendo: vem, Senhor Jesus, sem demora. A tua igreja está apaixonada por ti, esperando a ti. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, e faço minhas as palavras de João o Batista, que eu diminua, mas que o Senhor cresça, e que hoje, Pai, nós possamos sair daqui, Pai, transformados de glória em glória, mais parecidos com Jesus, não com homem, não com uma placa, não com uma circunstância, mas parecidos com Jesus, o Filho, o Rei, aquele que voltará, o nosso noivo. Libera a tua palavra para nós hoje. Abre nossa mente para entender, abre os nossos olhos para ver, e desde já trabalhe em nosso coração como uma terra fértil e saudável para receber a tua semente. E continua em nós, através de nós e sobre nós, Espírito Santo de Deus. E a igreja diz: amém. Pode se sentar. Hoje eu quero falar, o tema da mensagem é: se prepare hoje. Fala para você, não fala para a pessoa que está do seu lado não. Fala para você: se prepara hoje para o milagre de amanhã. Ontem a gente teve a reunião dos líderes e eu trouxe uma mensagem baseada nesse texto. Mas não é a mesma mensagem que eu vou trazer hoje. Na verdade são
outras páginas. Hoje eu tive uma dificuldade, eu estava tentando resumir 17 páginas, que já estava o meu sermão. Eu fiz, Jesus, está em 17 páginas. Tem alguma coisa errada comigo, irmão. E eu consegui resumir para 12, brincadeira. Não estamos em 12, estamos em 8. Amém? Queridos, esse texto ele tem martelado no meu coração. Eu tenho pensado muito, analisado muito e meditado muito nesse texto. Na verdade, desde a virada eu tenho pregado sobre essa transição de Israel com Josué entrando na terra prometida. Então a gente pregou sobre acessando a terra prometida, a gente pregou sobre se preparando para entrar na terra prometida, e hoje é a parte 3, fala comigo, a parte 3. Eu quero falar sobre se prepare hoje para os seus milagres de amanhã. Aqui de forma muito clara, Josué está dizendo, você precisa reagir hoje para o que Deus vai fazer amanhã. Porque quando Deus te dá uma palavra, irmão, muitas pessoas fazem contas, mas na verdade o correto a fazer é estoque. Fala assim comigo, quando Deus me dá uma palavra, eu não devo fazer conta, eu devo fazer um estoque. O que é um estoque? Deus está te falando, você é infértil, você não consegue ter filhos. Aí você recebe uma palavra e Deus está te dizendo assim, você vai ser um pai. Então o que é que você faz? Você se prepara para ser um pai. Você não faz conta para comprar uma fralda, você faz o quê? Você cria um estoque de paternidade em você para receber aquela palavra. Nós precisamos entender, irmão, que muitas vezes a gente fica em descompasso com as estações de Deus. E esse descompasso muitas vezes traz um desconforto. E muitas vezes esse desconforto que você está passando, esses sofrimentos, na verdade é um descompasso que você está vivendo na estação de Deus. Esses dias eu vi um debate na internet, um bafafá, existe processo ou não existe processo, porque Deus não precisa do seu processo. Não, de fato Deus não precisa do seu processo, é você que precisa passar pelos processos de Deus para receber aquilo que Ele já tem pronto para você antes de você nascer. Porque antes de você nascer já está tudo pronto, não sei se você sabe, está tudo pronto. Como é que eu sei disso? Gênesis capítulo 1, os versículos primeiros. A Bíblia diz que Deus criou tudo, céus e terra, peixe e água. E a Bíblia diz que no 6º dia Deus criou o homem. Fala comigo, o homem. Mas é interessante, quando o homem foi criado, imagina Adão acordando, ele falou assim, eu preciso de uma vestimenta, talvez uma cobertura. Vestimenta não, uma cobertura, já tinha uma árvore. Fala comigo, já tinha uma árvore. E aí a Bíblia passou mais um pouco, a Bíblia fala que ele teve fome, mas já estava lá o que comer e o que beber. Por quê? Porque antes de Deus criar você, e antes da necessidade existir dentro de você, Deus já havia criado tudo que você precisa. Porque antes da necessidade, no céu já foi criada a provisão. Então o que Deus tem para você está pronto. Agora eu preciso ficar pronto porque Deus tem para mim. Por quê? Porque as estações eu não tenho o poder de definir. Na verdade, nos X-Men só tem um mutante que consegue fazer isso, que é a Tempestade. Isso é coisa de nerd. O Alex não está aqui para entender, infelizmente. Mas você não tem o poder, irmão, de mudar as estações. Você não pode falar assim, chove, sol, não. Você não tem o poder de mudar as estações, mas você tem a capacidade de reagir corretamente a cada uma delas. E essa capacidade é sua, não é Deus que vai fazer isso por você. Por quê? Porque muitas vezes o que Deus vai fazer e o que Deus está falando para você está totalmente condicionado com a reação que você dá para Ele. Pastor, isso parece heresia. Lei de Deuteronômio capítulo 28. Deus fala assim, versículos e versículos, eu vou te abençoar. Aí no final ele fala assim, se Israel ouvir e me obedecer. Agora se você não ouvir e me obedecer, irmão, está lascado. A lista também é grande. Ou seja, quantas vezes Deus chegou na Bíblia e falou assim, vou mandar matar. E do nada o povo se arrepende. O povo vai lá, busca Deus, chora, troca as vestes. Aí Deus fala, não vou mais mandar matar. Eu agora vou liberar um avivamento. Essa foi a palavra que Deus deu para Jonas, irmão. Jonas chega lá em Nínive e fala assim, olha, Deus está na unção, Capitão Nascimento, não vai subir ninguém, vai matar geral. Aí Nínive se arrepende.
troca as vestes, troca as orlas. E a Bíblia diz que o próprio Deus fala assim: eu não vou matar mais não, na verdade eu vou liberar um grande avivamento, um derramar aqui, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Jonas fica ofendido porque ele chegou com uma mensagem de morte, e por causa da reação das pessoas, Deus liberou vida. E quantas vezes Deus chegou com o oposto, falou assim: eu vou abençoar, eu vou te dar, eu vou te fazer prosperar. Ele chegou para você, não teve uma reação correta, ele falou assim: não vou dar mais não. Por quê? Porque já está pronto. Mas muitas vezes eu determino, irmão, o que eu recebo e o que eu vivo de Deus em cada estação. Por quê? Porque na verdade o maior sinal de maturidade não é tempo de igreja, é a capacidade que eu tenho de permitir que algumas coisas morram ou nasçam no seu devido tempo na minha vida. Então você precisa entender que quando Deus se move, existem coisas que também se movem. E para entrar nesse novo amanhã, eu preciso entender, irmão, que tão importante quanto entender o que Deus está fazendo é eu saber entrar e sair. Fala comigo: saber entrar e saber sair. Por quê? Porque a forma como eu saio de uma estação define como eu entro em outra. Na verdade, quando você está viajando, e a forma como você sai de uma curva define como você entra numa reta. Por quê? Porque o coração que você tem hoje é resultado de como você saiu da sua estação de ontem. Então você precisa entender, irmão, que tão importante quanto entender o que Deus está fazendo amanhã, eu preciso me prontificar para ter uma reação correta hoje. Fala assim comigo: eu preciso me preparar hoje para os milagres de amanhã. E para eu entender isso, eu também preciso entender o que é milagre e o que é processo. Porque tem gente que está no meio de processo e está pedindo por milagre. Ou tem gente que está no meio de milagre e está pedindo por processo. Porque milagre, na verdade, é aquilo que Deus faz instantaneamente. É quando Deus age, é quando Deus resolve, é quando Deus cura, é quando Deus age. Mas processo é quando parece que Ele não está resolvendo, quando Ele não está agindo, quando Ele não está curando. Parece até que Ele sumiu. Por quê? Porque milagre é quando Deus te tira da fornalha. Mas processo é quando Ele te faz crescer no meio do fogo. Então você, para chegar lá, irmão, para os milagres e as maravilhas que Deus tem para você amanhã, você precisa entender se você está numa jornada de milagre ou numa jornada de processo. Por quê? Porque milagre, a Bíblia diz que eu posso receber numa palavra, num culto, numa profecia, numa imposição de mão. Porque a minha Bíblia diz: tem alguém doente entre vós, pega o olhinho, coloca a mão e ora para que haja um milagre. Mas deixa eu te dar uma má notícia: não existe imposição de mão de amadurecimento. Não existe conferência de crescimento espiritual. Não existe, vamos aqui 3 dias se juntar aqui para buscar crescer, para buscar amadurecer. Não, amadurecimento não vem por imposição de mão, não vem por palavra profética, não vem no culto, vem quando você reage corretamente aos processos que Deus te coloca. Porque milagre é o que Deus faz, processo é como eu respondo ao que Ele não está fazendo. E quando Ele não está fazendo, na verdade é porque Ele está falando assim: está muito próximo do que eu vou fazer, se santifica hoje, porque amanhã eu farei maravilhas e milagres em teu meu nome. Porque só tem 2 formas de você sair de um processo. Fala assim comigo: ferido ou curado, aprovado ou reprovado. Teve até uma coisa que eu falei ontem na reunião de líderes que eu não vou falar hoje. Não dá não. Por quê, irmão? Porque milagre é quando Deus te livra do problema. Processo é quando Deus te livra no problema. Aí tem hora que você está pedindo milagre, Deus está falando: ei, não é estação de milagre. Milagre é amanhã, mas hoje santificai-vos. E o que é uma santificação? É uma consagração, irmão, é um crescimento. Aí tem muita gente que está falando assim: pastor, mas Deus não está mudando a minha estação. Na verdade, quando Deus não muda a tua estação, é porque Ele está querendo mudar você. Quem já passou por uma estação que parece que Deus não está respondendo a tua oração? A mesma oração que você teve, o irmão teve do lado, e com 3 dias ele teve a resposta. Com você tem 3 anos e nada chegou. Eu já passei por isso. Não se preocupa não, porque é Deus que está te crescendo. Agora que eu acabei a introdução,
Vamos voltar para o texto. Interessante que Paulo fala o que Paulo chama de estações. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, repete comigo, batizados, assim na nuvem como no mar. Olha o que ele está falando, foram batizados na nuvem e no mar. Então tem um batismo na nuvem e no mar. Aí ele fala, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um maná espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Irmão, olha só que lindo, essa pedra seguia eles. Quem já viu pedra andando? Quem já viu pedra correndo? Mas a Bíblia diz, Paulo está dizendo que tinha uma pedra que seguia eles lá no deserto. Mas Paulo também responde, essa pedra, ela tem perna, ela fala, ela tem vida, porque ela é Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Eu não sei se você sabe, resumindo um pouco a história de Moisés. Moisés nasce numa época em que era perigoso ter crianças recém-nascidas. Havia um decreto de morte. Sua mãe e sua irmã têm uma ideia, colocam ele num cesto que no original significava arca. Fala comigo, arca. Eu amo, irmão, a forma como Deus muitas vezes destrincha a palavra dele e conecta tudo. Interessante que o nome Moisés significa Mosé. Em hebraico significa será tirado das águas, ou foi tirado das águas. Então dentro da arca, Deus já estava falando, dentro de uma arca eu vou tirar um povo dentro das águas. E ali a filha de Faraó pega aquele menino, cria aquele menino, e ele era filho de escravo. Fala comigo, filho de escravo. Mas ele tinha um chamado, ele cresce, ele floresce, estuda toda a ciência do Egito. Quando ele faz 40 anos, Miriam chega para ele e fala assim, eu tenho uma palavra de Deus para você, o pastor da nossa congregação falou que você é o nosso libertador, Deus tem um chamado, vai tirar o povo do Egito e vai ser através de você. Moisés tinha palavra, tinha chamado, mas ainda não tinha tamanho. Ele pega aquela palavra sem um tamanho correto, e a Bíblia diz que ele sai andando e vê um egípcio maltratando um israelita, e ele tenta interferir, e sabe o que acontece? Acaba em assassinato. E o israelita ainda olha para ele e fala assim, quem é tu? Eu creio que Moisés falou, você não sabe quem sou eu, não, eu tenho uma palavra. Não, irmão, não adianta tentar ser antes do tempo, por mais que você já entendeu. E a Bíblia diz que ele foge, tentando preservar a vida por 40 anos, irmão. 40 anos ele esperou, 40 anos ele fugiu, irmão, não foi qualquer depressão, não foi qualquer aflição, foram 40 anos fugindo de Deus. Depois dos 40 anos, ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro Labão, tenta descansar um pouco na colina do monte, e ele vê um arbusto em chamas, que não se consome. E desse arbusto sai uma voz que chama Moisés, ou Moshe em hebraico, saído das águas, tirado das águas, e fala assim, Moshe, eu tenho uma palavra para ti, tira a sandália que está nos teus pés, porque a terra que estás é santa. Eu tenho um povo para você libertar, uma nação para que você arranque novamente no meio das águas. Lembra como é o significado do nome dele? Moshe, tirado das águas, ou salvará das águas. Porque muitas vezes, irmão, o teu chamado está atrelado com a tua identidade com o teu chamado. Porque Moshe tanto era salvo pelas águas, quanto também era aquele que salvará por meio das águas. E ele vai lá, e aquelas pragas do Egito, como todos nós sabemos, liberta o povo. Chega no meio do Mar Vermelho, repete comigo, Mar Vermelho. E aqui eu entendo que o que Paulo está falando do primeiro batismo. O batismo do Mar Vermelho. E aí a gente corre para Êxodo capítulo 17, versículo 1, e fala assim, depois de toda a congregação dos filhos de Israel ter partido do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, acampou em Redifim, e não havia ali água para o povo beber. Sendo que, irmão, eu gosto muito da versão básica do inglês, porque ela é mais original, quando se trata da originalidade do hebraico. E aí olha, lendo essa palavra em inglês, esse mesmo versículo em inglês, olha como é que fala, all the congregation of the people of Israel moved from the wilderness of Sin. Eu vou traduzir para você. No inglês está dizendo o seguinte, que toda a congregação
se moveu do deserto de Sin, e no original em inglês é Sin com um N, que significa pecado. Paulo está dizendo, o que Moisés está nos mostrando e revelando através da palavra, é que há em nós, na nossa jornada com Cristo, um momento em que o batismo do mar vermelho é Deus literalmente te tirando do deserto do pecado, te movendo naquela estação que você ainda vive no deserto do pecado. E interessante que no inglês fala by stages, ou seja, pelas jornadas, pelas estações, pelos processos de Deus. Ou seja, através do batismo do mar vermelho, Deus te tira do deserto do pecado por etapas, por processos, por estações. Eu não sei se você aprendeu errado, irmão, mas não é assim. Conheci Jesus e amanhã o cara fala de 10 palavras, ele fala 9 palavrão, amanhã ele vai estar falando 5. Por quê? Porque é por etapa. Deus te tirou primeiro do deserto do pecado, aí Ele vai te salvando por etapa, porque o primeiro batismo que você passa, o primeiro processo que você passa é o batismo do mar vermelho. E o vermelho era o sangue de Cristo, porque uma das pragas do Egito era: ei, eu vou mandar matar todos os primogênitos. Aí Deus falou para Moisés: mata um cordeiro, ó que lindo, um cordeiro imolado, pega o sangue desse cordeiro no umbral da porta, e o sangue vai pular, e o anjo vai pular aquela casa, que significa Páscoa, que significa que o anjo pulou para a próxima casa, que é o Passover. Esse é o batismo do mar vermelho. Deus tinha todas as razões do mundo para te julgar, mas porque Ele olhou para você e viu uma água sobre ti vermelha, tirado das águas, salvo pelas águas, Ele falou assim: ele ainda tem um probleminha, de 10 palavras ele fala uns 3 palavrão, passa a menininha e ainda olha assim de lado, aí fala umas besteirinhas, mas ele está no processo. Ele já saiu do deserto do pecado, mas ele está andando pelos processos, pelas jornadas que o meu Espírito desenhou para a vida dele. Por quê? Porque Deus está te dizendo: se santifica hoje, porque eu farei milagres amanhã. Mas Moisés morre, e no lugar dele vem Josué, que em inglês é Joshua, que na verdade em hebraico tem o mesmo nome de Yehoshua, que é Yeshua, ou seja, Jesus. Porque agora o líder é Jesus. E é interessante que a gente corre e vai tentar entender por que de José e de Jesus, por que Moisés morre, por que Moisés não é aquele que entra. Fala comigo: Moisés representava a lei. A lei te protegia enquanto você ainda estava saindo, irmão, do deserto do pecado. Mas para entrar na terra prometida, a lei não tem acesso, só a graça. Por isso que precisava ser Yehoshua, Joshua, Jesus. Por quê? Porque a tua vida é um processo de etapa e etapa. Santifica-se hoje, porque Ele fará milagres amanhã. Agora com Josué é diferente, porque Moisés, eles atravessaram um mar a seco, mas com Josué eles vão ter que atravessar um rio. Fala comigo: um rio. Para sair do Egito, Deus abre um mar vermelho e eles atravessam a seco. Mas para entrar na terra prometida, o rio não abre ainda. Mas não é mais um mar, é um rio. Fala assim comigo: agora é um rio. Para atravessar o mar vermelho foi um cajado e o mar se abriu. Repete comigo: cajado, você vai entender. Mas agora é um rio que vai me conduzir. Porque para eu sair do Egito eu preciso atravessar um mar vermelho, mas para entrar na terra prometida eu vou ter que atravessar um rio. Percebeu que são vários batismos que Deus vai te levando numa jornada para você receber aquilo que sempre esteve pronto, que sempre estará pronto antes mesmo de você nascer. Porque o primeiro batismo do mar vermelho foi para matar o velho homem, te tirar do deserto do pecado, te livrar das águas, te tirar das algemas da escravidão. Mas agora você progride, você avança, e agora não é mais a lei, não é mais o medo do inferno, mas agora um homem chamado Emanuel, aquele que das águas te livrará. E não é mais um mar, é um rio. Porque o primeiro batismo é para matar o velho homem, mas o segundo batismo é para transformar você num rio que flui águas vivas. Sabe o que é interessante? Que em Josué capítulo 5 fala o seguinte: Deus falou para Josué: não vou abrir, manda os sacerdotes irem na frente.
E era a época de cheia do Jordão. O Jordão tem aproximadamente 5 metros de profundidade. Mas a Bíblia diz que quando os sacerdotes entraram e a água bateu no umbigo, fala comigo, no umbigo, o rio começou a se abrir novamente. Sabe o que eu entendo? Existem estações da tua vida que é Deus te livrando, é Deus te guardando. E a lei, aquela coisa assim, se fizer está errado, é pecado, é certo. É Deus te guardando, é Deus fazendo por ti uma estação de milagre. Mas tem um momento que Deus está dizendo assim: ei, eu já te tirei do deserto do pecado, agora eu quero que você entre na terra prometida. Para sair do pecado é o mar vermelho, mas para entrar na terra prometida você precisa entender que não é mais um cajado que vai te conduzir, mas é um rio que brota dentro de você. João capítulo 7, versículo 38, Jesus fala assim: quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água vivas fluirão do seu interior. No original fala ventre. Ventre. O que ele está dizendo? Até aqui as coisas aconteceram e não precisava você ter vida, você ter um rio dentro de você. Até aqui era o cajado que abria, que lançava você de uma estação para outra. Mas as águas não vão se abrir novamente, não vai ser o cajado, vai ser agora um rio. Fala comigo, é um rio que sai do meu interior, que flui do meu interior. Pastor, o que é que tem a ver, irmão? Salmos capítulo 23, versículo 4, fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Fala assim comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. No original fala, a tua vara e o teu cajado me dirigem. E o que era aquele cajado, aquela vara, irmão? Aqui está falando de um quê? Qual é o contexto? Fala comigo, pastor. Salmos 23 está falando de um contexto de um pastor. E o que era um cajado de um pastor? Um cajado de um pastor, ele tinha 2 pontas. Uma reta, aguda, para corrigir as ovelhas. Quando uma ovelha estava meio, querendo ser bode, aí o pastor vai lá e dá uma chicotadinha de leve, uma varada. Era a ponta aguda. Fala comigo, a ponta aguda é para correção, mas uma correção para também te dar direção. Mas havia uma outra ponta, que era uma ponta circular como um anzol. Quem já viu a imagem do cajado de um pastor? Que esse pastor usava para pegar as ovelhas pela perna, puxá-las e conduzi-las para onde ele queria que elas fossem. Quando você ainda está no primeiro estágio da jornada com Deus, a vara e o cajado dele é o que te dirige, é o que abre o mar para você. Moisés colocou a vara de um pastor e o mar abriu. Mas quando você vai passando de estação em estação, de fase em fase, Deus está dizendo: agora não vai ser mais o meu cajado com correção e com condução, mas um rio que flui do seu interior, um rio que sai de dentro de você. Ou seja, não é mais por medo, não é mais por coação, agora é paixão, é fogo, é um rio que flui dentro de você. Você está me entendendo? Porque antigamente era o cajado que te conduzia na jornada de Deus, mas hoje é um rio que flui do seu interior. Antigamente você não fazia com medo do inferno, mas hoje você faz por paixão e desejo por Jesus. Porque santidade, irmão, não é eu seguir um livro de regra com medo do inferno, não é uma resposta que eu dou, porque o amor me encontrou. Aonde está na Bíblia que era pecado José se deitar com a esposa de Potifar naquela época? Mas a lei só veio depois. Por que José não se deitou com a esposa de Potifar, irmão? Se ele tivesse feito, ele não tinha passado pelos processos. Porque já não era mais um cajado que conduzia José, era um rio que fluía do seu interior. Sabe aquele rio incontrolável, aquela força dentro de você que você não sabe explicar? É a santidade. Fala comigo, santificai-vos hoje, porque o Senhor quer fazer milagres amanhã. Voltando para o texto de Josué capítulo 3, versículo 5, e disse também Josué a todo o povo, de novo, santificai-vos hoje. Fala comigo, é hoje, porque Deus quer fazer milagre amanhã. Todas as vezes que Deus nos leva para um novo nível, irmão, Ele quer um novo nível de você. Fala comigo, um novo nível de mim.
Josué capítulo 3, versículo 14 a 16, fala assim, vamos ler um pouco a Bíblia hoje. E acontecendo que, partindo o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança do povo. E quando levavam a arca, chegaram ao Jordão, e os pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da colheita. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha, olha de novo, a grande distância, perto de uma cidade chamada Adão. Fala comigo, cidade chamada Adão. Quantos sabiam que na Bíblia tinha uma cidade chamada Adão? Nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, ecoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Ou seja, teoricamente eles já estavam do outro lado do rio, logisticamente eles já estavam com o pé na terra prometida. Eles já haviam passado pelo batismo do mar vermelho, que é o que te livra do deserto do pecado. E eles agora também já haviam passado pela imersão do Espírito Santo, Shabalá, Darai, Yakanda, porque um rio já fluía do seu interior. Mas havia algo mais, porque muitas vezes, irmão, você está assim, você passou pelo batismo do deserto do pecado, Deus te livrou. Você agora passou pelo batismo do rio do Espírito Santo, o Espírito Santo desceu sobre a sua vida, você teve um encontro sobrenatural com Deus, você ora e Deus fala, você está com os dons do Espírito Santo dentro de você, mas existe algo mais para você colocar os pés de fato em Canaã. Porque antes de Canaã ainda tinha Jericó, mas antes de Jericó ainda tinha uma cidade que eles precisavam passar e que eu e você precisamos passar, e o nome dessa cidade se chama Adão. Fala comigo, Adão. Fala assim comigo, no meio da minha jornada, mesmo depois de todo cheio de Deus, eu ainda preciso deixar Adão para trás. Quantas vezes você já foi imergido no Espírito Santo, mas lá na curva você viu que tem traços de Adão dentro de você? Deixa eu te dizer uma coisa, na terra prometida Adão não entra. Porque do deserto, Deus te tirou do deserto do pecado, do mar vermelho. Fala comigo, o batismo do mar vermelho. Aí houve o batismo da imersão do Espírito Santo, mas para entrar na terra prometida, o velho homem precisa morrer. Sabe aquele velho homem que você esconde, que só aparece nos dias de trevas? Aí você não sabe por que algumas coisas estão levando 40 anos. É porque Adão está lá dentro ainda, irmão. Não, pastor, mas eu já passei pelo batismo do mar vermelho. Amém. Você já não fala mais palavrão. Não, mas eu já fui imergido no rio do Espírito. Amém, eu creio. Mas tem uns Adão aí dentro de você, irmão, que tem que morrer. Porque para entrar na terra prometida, o batismo do mar vermelho não é suficiente. O batismo no rio de Deus não é suficiente. É necessário matar Adão, para que o novo Adão surja dentro de você. Porque avivamento não é quando eu sou cheio do Espírito Santo. Avivamento é quando a imagem do Filho de Deus é formada dia a dia dentro de mim e fora de mim. Você está me entendendo? Agora olha qual a direção que Deus dá para eles antes de chegarem na batalha de Jericó. Josué capítulo 5, versículo 2 a 5. Naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra, circuncide os israelitas de novo. Josué fez facas de pedra, circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote, e fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, e todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Historicamente, há uma tese de que por mais de 36 anos Israel deixou de lado a cerimônia da circuncisão. Eu não sei se você sabe, mas a história de Israel começa com Abraão, e Deus falou para Abraão: vamos ter um pacto, e vamos sinalizar esse pacto, e esse pacto ele vai ser sinalizado, legalizado pela circuncisão. Você vai lá, você circuncida todos os homens, isso será um pacto visível de que eu tenho aliança com você. A Bíblia está dizendo aqui
que todos que saíram do Egito saíram circuncidados, mas todos que nasceram no Egito, nenhum foi circuncidado. E é interessante que por 36 anos Israel deixou de lado um pacto que tinha feito com o Senhor na origem da sua aliança. Eu sou mais adepto da tese que dentre os 36 a 40 anos, talvez foram 39. Porque não sei se você sabe, 39 anos foi o que Israel ficou andando em círculos. Porque levou apenas 1 ano e 6 meses para Israel chegar perante o Jordão. Mas por medo dos gigantes, eles ficaram 38 anos e 6 meses dando voltas. Eu creio que o tempo que eles deram voltas e atrasaram na promessa de Deus foi justamente o tempo que eles deixaram pactos que Deus havia estabelecido com eles na origem, por causa do deserto. E aí a pergunta que eu te faço é: quantos pactos com o Senhor você abandonou no meio dos seus desertos? Quantos votos com o Senhor você deixou para trás porque algumas tempestades passaram na sua vida? Porque o que Deus está dizendo para Josué é o seguinte: passaram pelo batismo no Mar Vermelho, ok, mas no deserto eles esqueceram o primordial, os pactos que eles tinham comigo. Até aqui eu suportei, até aqui eu fingi que eu não estava vendo, te abençoei, te livrei, te enchi do Espírito Santo, mas para entrar onde eu quero você precisa estabelecer os pactos que você tinha comigo no início. Até ontem estava ok, mas a partir de hoje não está mais ok. Você vai precisar voltar algumas rotas dentro de você para restabelecer alguns pactos que os desertos roubaram da sua relação com Deus. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Agora deixa o Espírito Santo fazer o trabalho. Quantos pactos você abandonou no deserto? Porque a pandemia provou, irmão, o que era essencial. O que é que a gente mais escutou na pandemia? Hein, Johannes? O que é essencial não para, né? Alguns trabalhos não pararam. Mas por que quando vem as tempestades na sua vida, a primeira coisa que você abandona é a igreja no domingo? Não, pastor, você não sabe o que é que eu estou passando. Eu falei, não interessa, irmão, mas eu sei que você precisa estar com quem você precisa estar passando. Sabe o que é que a tempestade revela? O que é essencial ou não na sua vida. Sabe o que é que Deus está dizendo para Josué? Josué, o deserto revelou que eu não era essencial. Mesmo dando maná, milagre, maravilha, era fogo de noite, nuvem de dia, pãozinho do céu, eles não cumpriram o pacto comigo. Quais eram os pactos? Quais são os pactos que você abandonou? Oração, leitura da palavra, não sei, jejum, santificar, ser fiel a tua esposa, ser fiel nos negócios que você faz na tua empresa. Quais são os pactos que o deserto roubou de você? Até aqui o Senhor fingiu que nem estava vendo, mas a partir de hoje will not work anymore, não vai funcionar mais. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará milagres. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Para onde você está olhando? Fala comigo, para onde eu estou olhando? Jesus ou pessoas? Mateus capítulo 17, versículo 1 a 6. Diz que Pedro, Tiago e João estavam em cima do monte. Fala comigo, em cima do monte. E lá em cima do monte estava Moisés, Jesus e Elias. Eles acordam. Embaixo do monte estava tendo uma confusão, porque tinha um menino que estava com demônio, e os discípulos que ficaram lá embaixo não sabiam como expulsar. Aí Pedro acorda. Jesus está transfigurado, quase um Avenger. E junto com ele estava Moisés e Elias.
Existe uma tese, uma teoria, que na verdade não eram eles ressuscitados, mas eram os mesmos nas horas que eles subiam no monte, porque na glória você não sabe se está no hoje ou no amanhã. Está lá Moisés e Elias, e Pedro corre, e fala assim: vamos fazer uma tenda para cada um. Tenda naquela época era habitação, fala comigo, habitação. O que é que Pedro está dizendo? Meu Deus, uau, glória a Deus, aleluia. Se era o Miqueias, ele estava girando. Meu Deus! Moisés e Elias! Vamos fazer uma tenda, vamos morar aqui. É estação de glória, irmão. Porque na tua vida vai existir estações de glória, de juventude, de riqueza, de milagre. Essa semana eu fui no médico com a Zoe, no vascular, no cardiologista. Não tinha um ser humano lá que andava sem ajuda, irmão. Só senhorzinho. E quando eu estava lá, eu senti, sabe, como que um recado inconsciente deles. Um dia você chega aqui. Por quê? Porque a estação chega, de você visitar um médico chega. Eu não sei se você sabe, você está envelhecendo. A morte está te convidando por uma valsa todos os dias. Sabe o que Pedro está dizendo? Na estação de milagre, de maravilha, de juventude, de riqueza. Eu não quero sair daqui não. Eu vou morar aqui. Corre, vamos fazer uma tenda. Meu Deus, Elias. Meu Deus, é fogo. Meu Deus, Moisés, é água. E Jesus transfigurado. Nós vamos morar aqui. Nós vamos habitar aqui. Deixa eu te dar um segredo. Para entrar na terra prometida não é habitando em estações de glória. Na verdade, Deus nunca te chamou para habitar em estações de glória, em montes. Não. Os montes são passageiros, assim como também são os vales. Porque na verdade, quando Deus te leva para o monte, é porque Ele quer te dar alimento no monte, que você vai precisar quando você passar pelo vale. Mas o que é que Pedro, o que é que você e eu fazemos hoje? Vamos fazer uma tenda e vamos morar aqui. É glória, é juventude, é maravilha, é dinheiro. Onde eu boto a mão vira ouro. É green card, é tudo. Eu quero morar aqui, Deus. Eu não sei se você sabe, mas o caminho da próxima estação não está lá em cima, está embaixo. Está embaixo. Por quê? Estações de glória não são lugares de permanência espiritual. Só tem um lugar que a Bíblia diz para a gente permanecer. E a Bíblia diz: esse lugar de permanência é uma rocha que está em cima da montanha. E essa rocha é Cristo. Deus não te chamou nem para habitar no vale e nem no monte, mas para habitar nele, em Cristo. Porque Cristo é a nossa habitação, Ele é a nossa rocha. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que eles descem. Fala comigo, eles descem o vale. E quando eles chegam lá embaixo, Johannes, Moisés e Elias não estão lá. Mas peraí, Moisés e Elias estavam lá, irmão, na época de glória. Moisés e Elias estavam lá na conferência do Rise Up. Moisés e Elias estavam lá no culto, que foi tanta profecia, foi tanto milagre, foi tanto poder de Deus. A palavra foi poderosa, mas deixa eu te dizer, nos vales, Moisés e Elias não estão. Porque até os homens de Deus, os mais nobres, os mais heróicos, eles podem cair, eles podem desaparecer. Mas tem alguém que ainda está lá. Estava em cima e estava embaixo. Porque ele olhou no monte, estava Moisés, Elias e o filho. Mas ele olhou no vale, não estava nem Moisés, não estava nem Elias, mas ainda estava o filho. Para onde você tem olhado? Para onde os seus olhos têm olhado? Salmos capítulo 34, versículo 5 fala assim: aqueles que olham para ele estão radiantes, Senhor, e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Eu sei que são épocas de trevas, que homens estão decepcionando, caindo, escândalos vindo à tona. Ele estava lá no monte, era glória, era fogo, desceram, não tem mais ninguém, mas eu estou dizendo: olha para ele. Porque aqueles que olham para ti estão radiantes, Senhor, e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Fala comigo, jamais mostrarão decepção. Sabe por que você anda decepcionado? Você está procurando Moisés e Elias. Eles vão sumir, mas o filho vai permanecer.
Deixa eu te fazer outra pergunta. No teu vale, tu sai ferido ou curado? Quem já conheceu um traidor? Quem já conheceu um caluniador? Eu não sei se você sabe, mas todo traidor hoje foi alguém que passou por uma estação de traição e não se curou. Saiu ferido. Porque eu não sei se você sabe, você vai ser traído. Está na Bíblia. Profecia do pastor Urias, domingo à noite. Você vai ser traído. Está amarrado. Não, irmão, não tem como repreender a Bíblia, não. A pergunta é, quando você passar pela estação de traição, se você vai virar o próximo traidor. Porque não importa quem é Judas, o importante é quem é você em cada estação que Deus te leva. Você sai ferido ou você sai curado? Você sai aperfeiçoado? Ou você sai ofendido? Miqueias pregou sobre o Getsemane semana passada, e eu não sei se você sabe, irmão, Getsemane é um jardim num vale. Deus é meio, irmão, chega a ser sarcástico às vezes. Como é que Deus faz um jardim num vale e prensa? Porque Getsemane significava prensa do óleo. Porque o acesso não está lá em cima, o acesso está lá embaixo. É na prensa do óleo. Fala comigo, é na prensa do óleo. É no lugar mais baixo. Por quê, irmão? Porque Deus não constrói o reino dele na terra com gente que está inteira, só com gente que está quebrada. Gente que está inteira ele pode até usar, mas é só com gente quebrada que ele constrói. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Êxodo capítulo 20, versículo 25. Deus proíbe usar pedra lavrada para construir um altar. O que era uma pedra lavrada? Era uma pedra talhada, quebrada, modificada. Deus falou assim, para o altar tem que ser bruta. Fala comigo, bruta, sem toque, sem processo, sem quebradeira. Por quê? Porque para eu erguer um altar e atrair fogo do céu, só precisa da revelação correta. Eu ainda posso ser uma pedra bruta e ser usado por Deus. Eu ainda posso ser uma pedra bruta e adorar a Deus verdadeiramente, mas eu não posso ser uma pedra bruta e Deus querer construir em mim algo duradouro. Porque para o altar ele falou pedra bruta, mas em 1 Reis capítulo 6 versículo 7, no tempo de Salomão ele falou pedra lavrada. O que era uma pedra lavrada? Quebrada, talhada. O que é que Deus está falando? Para um altar pode ser bruto, para eu derramar o fogo pode ser bruto, mas para eu construir algo duradouro na tua vida, você tem que passar pelo processo que eu vou te quebrar bem direitinho, para você ficar na forma correta, para eu construir em você algo eterno e duradouro. Quando vier meu juízo, não se abalará, não se abalará. Porque a Bíblia fala em Hebreus que Deus virá e Ele testará os fundamentos daquilo que você faz, daquilo que você carrega. E quantos altares vão cair no Brasil, irmão? Porque quando Deus vem com seus tremores, o que fica de pé é um templo de pedra talhada e não um altar de pedra bruta. Por quê, irmão? Porque fogo basta ter a pedra correta, mas para Deus construir algo duradouro em você, tem que ser quebrado. Sabe como é que eu aprendo isso, Pedro? João capítulo 1. Pedro chama Jesus, fala comigo, chamou Jesus. João capítulo 20. Pedro traz Jesus, fala comigo, traz Jesus, nega Jesus. Mas no capítulo 21, Pedro volta a pescar. Sendo que Pedro volta a pescar de uma maneira, irmão, um pouco assim, diferenciada. Porque não sei se você sabe, mas Pedro voltar a pescar era um ato de depressão, de frustração profundo. Porque esse mesmo Pedro foi o que falou em João 4,33, falou assim, para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Eis que tudo te abandonamos e te seguimos, João 6. Agora Jesus está morto. E não só morto, o próprio Jesus fala para Pedro, tu me negarás, antes que o galo cante a terceira vez, tu me negarás. Numa mesma conversa sobre amor, fala comigo, a conversa era sobre amor. Aí agora a Bíblia diz que Pedro voltou a pescar. Sabe o que ele estava dizendo? Não acredito mais em nada não, acabou, esse negócio de reino para mim, evangelho, igreja já era.
além de, parece que as coisas morreram, não duraram, eu cometi um erro gravíssimo, cara, eu neguei o cara. E o pior que foi logo após uma conversa que eu falei assim: jamais, Jesus, eu te amo demais, estou apaixonado por ti. Sabe quando você vem aqui na igreja e canta? Porque crente de fato não mente, mas ele canta. Desculpa estar sendo um pouco duro com você hoje, mas é porque amanhã tem milagre. E você precisa santificar hoje. A Bíblia diz que Pedro está tão louco, irmão, que ele vai pescar e tira a roupa, fica peladão. João 21 está lá, irmão, Pedro pegando pelado. Imagina a cena, não imagina não. Surtado, perdido, totalmente abalado emocionalmente, pescando pelado, irmão. Aí do nada ele sente um cheirinho. Fala comigo, cheirinho. Ele vê um homem assando um peixe na margem da praia. E fala assim: eu conheço esse cheiro, eu conheço esse Senhor. E a Bíblia diz que Pedro se veste de novo. E depois de não ter pescado nada, ele pula no mar em direção a Jesus. Fala assim para você: a minha noite ruim está prestes a mudar. A minha noite ruim está prestes a mudar. Agora não vai mudar quando eu voltar a tentar buscar aquilo que eu perdi, não. A Bíblia diz que o pescador não pulou atrás do peixe, ele pulou atrás do cheiro de que o pescador maior, o rei maior, estava atraindo ele de novo. Eu sinto isso no meu espírito, irmão. As suas trevas estão a uma noite de distância. O seu pior momento numa noite vai mudar. E a Bíblia diz que Pedro chega lá, irmão. Ele se encontra com Jesus assando um peixinho, quebrado, destruído, surtado, abalado. No versículo 16 de João 21, olha o que Jesus traz para a mesa. Irmão, Jesus parece que não é gente não, irmão. Sabe quando você reata uma relação depois de uma situação bem difícil, no primeiro encontro no Starbucks, o que é que tu fala? O assunto que separou vocês. Irmão, tá de brincadeira? Olha o que Jesus fala para Pedro. Novamente, fala comigo novamente. Disse Jesus: Simão, filho de João, você realmente me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é mais interessante? Na primeira conversa sobre amor, Jesus não mandou Pedro apacentar as ovelhas. Pedro estava no afã da vida, irmão, vivendo de milagre em milagre, palavra em palavra, vendo morto ressuscitar, aleijado andar, Jesus transfigurado em glória, cheio de revelação. No melhor momento, Jesus não deu para ele uma missão. Mas no pior momento da vida dele, Jesus olha para ele e fala: tu me ama? Amo. Então a minha resposta vai ser outra: apacenta as minhas ovelhas. Porque quando você estava inteiro, você não estava pronto para ser usado por mim. Mas agora você está no ponto que eu amo. Você está quebrado, você está destruído, você está abalado. Tu estava pelado alguns momentos antes, tu está surtado. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Porque o teu propósito, o teu chamado, a tua palavra não nasce quando você está inteiro, nasce quando você está quebrado. É ali que teu ministério nasce. A tua maturidade nasce, não é quando você é ferido, é quando você é curado. É ali que a tua maturidade floresce. O teu testemunho só aparece no momento de trevas, em que você tinha tudo para desistir, mas você não desistiu. Aí o teu testemunho nasce. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas.
Porque na verdade, irmão, Deus não está atrás de perfeição, Ele quer coração. E muitas vezes, para encontrar teu coração, Ele vai precisar quebrar algumas coisas que estão inteiras na tua vida. Por quê? Porque Ele quer te quebrar para a glória dEle, irmão. Deus está espremendo, está nos espremendo para liberar as profundezas das nossas impurezas para fora. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17 diz assim: chegou, fala comigo, chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Chegou, fala comigo, chegou a hora do julgamento. Porque sempre antes de todo derramar de Deus, houve um derramar de sangue. Egito, um sangue morreu, um cordeiro foi derramado, um sangue foi derramado. Atos, Jesus foi crucificado, sangue no chão, depois foi glória. Jesus está dizendo, a visão hoje, a aparência pode ser de sangue, de caos, de perda, de destruição, depressão. Você surtou, você abalou, está quebrado. Mas deixa eu te dizer, santificai-vos hoje. Não se abala não, não para não, não desiste. Porque amanhã eu farei milagres. Ele não te quer inteiro, Ele te quer quebrado mesmo. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará. Irmão, eu sinto que Deus está levantando uma igreja novamente pura. Fala comigo, pura. Você conhece alguém que mentiu e morreu? Não. Pode subir adiante, já já eu vou te usar. Mas a Bíblia fala, não é no Antigo Testamento, é no Novo Testamento. Fala comigo, Novo Testamento. Ananias e Safira mentiram e foram mortos. Mas pastor, no Novo Testamento, como é que alguém mente e morre? Sabe por que eles morreram? Não foi porque eles mentiram, mas quando eles mentiram. A Bíblia diz que naquela época a igreja, irmão, ela estava tão unida, tão purificada, que eles tinham tudo em comum. Aí chega dois casal mazelados, fingindo que tinha tudo em comum. Não, nós vendemos tudo, sabe? E nós estamos dando tudo aqui, ó. Na verdade, tudo escondido no bolso. Aí Deus falou, não, eu não posso permitir. No momento que eu estou purificando a minha igreja de comum, eles têm tudo em comum. Uma falsa semente de entrar. E sabe, quando você vive de fachada, a época em que Deus estava fingindo que não estava vendo tua fachada, até hoje, até agora estava ok, a partir de hoje não está mais ok. Por quê? Porque Ele quer levantar através até de você, meu irmão, que estava mentindo antes, mas Ele quer mente pura, uma boca pura hoje. Uma igreja purificada, uma noiva fina, resplandecente, que está brilhando em justiça. Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Porque todas as vezes antes de Deus falar, Ele ruge. Amós capítulo 3, versículo 8. Rugiu o Senhor, quem não temerá. Falou o Senhor, quem não profetizará. Ou seja, antes dele fazer milagres, ele ruge. Fala comigo, o leão está rugindo. Então santifica. O leão está bradando. Então volta a restabelecer os pactos que o deserto roubou da sua vida. Esses dias eu vi na internet um cara que se colocou como paladino da fé, o policial da fé, o caçador de heresia e de falso profeta no Brasil. Caiu, irmão, com 18 anos de adultério. E eu não estou feliz com isso não. Eu estou mais cheio de temor, porque antes de Deus falar, Ele ruge. Por quê? Porque aquelas coisas que estavam ok até 20 anos atrás, 30 anos atrás, coisas que estavam escondidas por 20, 30 anos, Deus está rugindo, Deus está bradando, porque rugiu o Senhor, quem não temerá. Falou o Senhor, quem não profetizará. Por quê? Porque amanhã Ele está prestes a levar a igreja para uma nova fase de maravilhas, sinais, milagres e maravilhas que você nunca viu, mas você já ouviu na história. Mas hoje Ele está dizendo para você: santificai-vos hoje, porque amanhã eu posso ouvir um som de abundante chuva. Eu posso ouvir um cavaleiro de um cavalo branco que está cavalgando em volta das nações.
eu acabo com essa terceira pergunta. Hoje eu vou passar um pouquinho mesmo, mas eu estou acabando, confia em mim. O que é que você come quando você está surtado, quando você está no vale? A ciência prova, irmão, quando você está passando por um momento de dificuldade, você quer doce, você quer carboidrato, para te dar um bombardeio no teu cérebro de felicidade. Mas o céu está te perguntando hoje: do que é que você tem se alimentado? Porque santificação também é jejum, e jejum também é troca de alimento. Fala comigo: eu saí do Mar Vermelho. Pode falar: saí do Mar Vermelho. Fui batizado no Rio Jordão. Uau, Xaracanta. Passei pela cidade e deixei o meu Adão. Uau, o velho homem morreu. Mas Deus agora está querendo trocar o teu alimento, a tua alimentação. Por quê, irmão? Porque nas 3 esferas espirituais, das estações de Deus na tua vida, fala comigo: Egito, Babilônia e Canaã. Na verdade a ordem é Egito, Canaã e Babilônia. No Egito tinha um alimento, fala comigo: cebola. Por quê? Porque cada geografia espiritual que Deus te leva tem um alimento que define. No Egito tu comia cebola. O Egito significa o homem sem Deus, vivendo numa terra fora de Deus. Mas Canaã é o homem agora de Deus, vivendo numa terra de Deus. E o alimento de Canaã era mel e leite. Fala comigo: mel e leite. Mas aí tem a Babilônia. O que é a Babilônia? A Babilônia agora é o homem de Deus, vivendo numa terra fora de Deus. Egito, homem sem Deus, vivendo numa terra fora de Deus. Canaã, homem de Deus, vivendo na terra de Deus. Babilônia, homem de Deus, fora do propósito de Deus. E a Bíblia diz que o rei da Babilônia ofereceu para Daniel e para os seus amigos manjares sobre a mesa e vinho. Fala comigo: manjares e vinho. Mas sabe o que eu aprendo? A Bíblia fala que o Egito é o mundo, é o pecado. Ou seja, o alimento do Egito é pecado, mas o da Babilônia não. O da Babilônia não. E qual o problema do alimento da Babilônia? É que, irmão, você vai passando as estações. Primeiro Deus te leva, abandona o pecado, não come mais isso. Abandona o que não é permitido. Aí você é batizado agora com o rio dele, Xarabacanta. Aí você anda agora e abandona o teu Adão. Nasce o novo Jesus, o Cristo imolado, o Filho de Deus dentro de você. Uau! Aí agora você está lá prestes a entrar na terra prometida. Aí Deus fala: ei, isso aqui não é proibido, esse manjar e esse vinho não é proibido. Mas você chegou num ponto que você não vai mais abandonar o que é proibido, você vai abandonar até aquilo que é permitido. Por quê? Porque o alimento da Babilônia, ele não te leva para o inferno, mas ele modifica o teu paladar para aquilo que é santo, para aquilo que é bom, para aquilo que é eterno, para aquilo que é espiritual. Deus quer trocar o teu paladar, igreja. Vem cá, Adriano, corre aqui, Adriano, me ajuda pra gente acabar. Eu já tô ficando sem voz. A Bíblia fala que Deus não recebe a tua adoração, Ele cheira. Cientificamente, você exala o cheiro daquilo que você come. Então Deus não recebe aquilo que você canta, Ele recebe o cheiro que você libera. E o cheiro que você libera é totalmente relacionado ao que você come. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, tentando nos devorar, como um leão tentando nos devorar. Mas deixa eu te dar uma notícia. Houve um homem na Babilônia que decidiu não comer o que era permitido. Ele jejuou, orou, comeu só legumes, não adorou a estátua
e falavam assim: vamos jogar ele na cova dos leões. Jogaram o Daniel na cova dos leões. Para chegar na terra prometida, existe uma cova de leões esperando por você. Mas deixa eu te dar o segredo de Daniel. Na mesma forma que Deus cheira, o diabo também cheira. A Bíblia diz que no meio da cova, os leões cheiraram o Daniel e não tiveram interesse nenhum em comer ele. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nele não tinha o cheiro de Babilônia, não tinha o cheiro da terra. Ele estava jejuando, orando. Ele tinha cheiro de óleo, cheiro de óleo, cheiro de óleo, cheiro de óleo, cheiro de óleo. Fica de pé do seu lugar. Hoje é o dia que o diabo vai perder o apetite na tua vida, porque ele tá lá te rodeando, rugindo como um leão, tentando te devorar. Mas quando ele chegar na tua porta, não vai ter cheiro de terra, não vai ter cheiro de carne, vai ter cheiro de óleo. Então quando as trevas baterem na tua porta, sabe como é que você vence o diabo? Em vez de murmurar, adora. Em vez de reclamar, intercede. Em vez de correr para açúcar, corre para o jejum, troca teu paladar. Porque quando o diabo bater na tua porta, rugindo como leão, tentando devorar, ele vai sair de lá, ele vai perder o endereço na tua casa. Por quê? Porque não tem cheiro de carne. O diabo não é atraído por lugares que tem cheiro de óleo, perfume, um incenso agradável a ti, Senhor. Uau. Santificai-vos hoje. Ok, fala comigo amanhã. Se essa palavra testificou o seu coração e você percebeu, Deus, eu estou perdido no meio dessa trajetória, ou eu sou como daqueles que precisa restabelecer os pactos que os desertos me roubaram, ou eu preciso matar o meu Adão, ou eu preciso trocar o meu alimento. Por quê, irmão? Porque o diabo vem num faro daquilo que você se alimenta. Qual era o destino de Moisés? Fala comigo, escravo. Mas a Bíblia diz que a sua mãe Manoá o amamentava.
Por quê? Porque aquilo que te alimenta pode transformar de um escravo para um libertador. Hoje eu quero chamar você. Você que quer santificar hoje. Você quer dizer, eu não quero mais fingir, eu quero ser. Eu quero matar meu Adão. Eu quero voltar à minha circuncisão com o Senhor, a minha aliança com Deus, os meus pactos com Ele. Eu quero trocar meu paladar. Chega de Babilônia! Pastor, mas eu não me alimento. Não, mas você tolera. E aquilo que você tolera te governa. A Bíblia diz em Apocalipse 2, versículo 20, que Jesus chega para a igreja de Tiatira: as tuas obras são maiores do que eram antes, mas contudo eu tenho contra vós que vocês toleram Jezabel, a quem vos ensina, a quem vos lidera. Por quê? Porque aquilo que eu tolero, mesmo eu não cometendo, me governa. Se essa pessoa é você, vem aqui na frente. Santificai-vos hoje. Because tomorrow I'm gonna do signs and wonders. A Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sabe o que é isso, irmão? O que é que Deus está te falando? O diabo age como um leão. Sabe quando é que você resiste ao diabo? Quando ele bate na tua casa, atraído pelo cheiro de carne. Quando ele chega lá, opa, não tem mais cheiro de carne, não tem mais cheiro de Babilônia, porque você libera o cheiro daquilo que você come. Nessa casa eles não somente abandonaram o que não era permitido, mas eles também abandonaram o que era permitido. Por quê? Porque agora eles passaram pelo batismo do Mar Vermelho, passaram pelo batismo de Adão, passaram pelo batismo do rio. Agora eles só cheiram a óleo. Resistir ao diabo e ele perderá o interesse em vós. Uau! Cadê aquela moça? Ela é irmã da Brenda. Eu acho que ela é irmã da Brenda. Eu comecei a conversa com sua irmã semana passada, mas eu tenho uma palavra para você hoje. Eu nunca conversei com a Brenda ou com o Johan sobre isso, mas eu vejo uma lacuna de paternidade na sua vida. Eu não sei como foi a questão dos pais, da pai da Brenda e do seu pai, mas eu vejo essa lacuna de abandono, de paternidade. Mas Deus está te dizendo hoje na frente de todo mundo: eu sou real, eu existo, e eu sou o pai que nunca te abandona. Eu sou o pai que nunca te abandona, e eu vou te trazer para morar aqui nessa nação. Eu vou te dar um homem de Deus, eu vou te dar uma família de Deus, e assim como eu fiz com a tua irmã, Ele te fará próspera nessa terra. Assim diz o Senhor. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus, que ruja o leão. Da
Santo, 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 Santo. Santo, santo, santo é o leão. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade, odeia. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Eu creio que os músicos vão continuar, mas você precisa ir embora, querido. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada. Vá na paz e não se esqueça, santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará milagres e maravilhas. Semana que vem, mesmo horário, mesmo local. Deus te abençoe. E quem quiser continuar, pode continuar. Porque eu sinto que Deus está trocando os leões da tua casa hoje. o teu rei. Porque tem um leão que ele não gosta de óleo, mas tem um leão que é atraído por óleo.